Olá Brasília, olá Distrito Federal. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia, faço parte da FAM Força Ativa da Mulher. A FAM hoje, pessoal, tem trabalhado aqui no Distrito Federal, em todo o território nacional, na luta contra a violência doméstica. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que vai contar um pouquinho da história dela, do que ela passou, o que ela tem passado, porque até hoje ela tem aí passado por um processo e consequência do passado. Então nós vamos hoje conversar com ela e ela vai contar um pouquinho da história dela, para que você entenda um pouquinho os passos e os processos da violência doméstica. Pode falar um pouquinho, conta um pouquinho aí da sua história, para que as pessoas entendam, para que as pessoas conheçam. Conte um pouco pra gente, um pouquinho da sua história. A minha história é a seguinte, eu não fui criança, não tive adolescência. Eu, com 8 anos de idade, quando meu pai resolveu deixar minha mãe, foi um sofrimento muito grande, porque eu minha mãe me pegou, deu para as pessoas, eu fui morar com pessoas que eu não conhecia, tentaram me violentar várias vezes. Aí eu pedia socorro, saía dessa casa escondida, voltava para casa da minha mãe, chegava na casa da minha mãe. Teve um dia que minha mãe pegou, ela trabalhava numa empresa, na época era Grama que se chamava a empresa. Ela me vendeu para o chefe dela na época, ele me levou, tentou me violentar, eu fugi de lá, fui para uma escola, uma diretora que me ajudou. Então, assim, foi uma vida muito sofrida. Era sempre as casas que eu ia, eram as pessoas tentando me violentar. A minha mãe, ela não tinha amor por mim de jeito nenhum na época, né? Eu sofri muito na separação deles dois, porque ela não queria cuidar, né, dos filhos, ela queria desfazer dos filhos, e eu era uma delas. Depois, quando eu completei 12 anos, eu fui para casa de um tio meu. Chegando lá na casa desse meu tio, eu falei, não, agora eu vou estar na casa de família, vai ser diferente. Meu próprio tio tentou me violentar. Quem me socorreu foi a minha tia. Na hora eu gritei, ela foi lá, tirou meu tio de cima de mim e me ajudou. E aí eu fui passando por muitas coisas, depois fui trabalhar na casa de um pessoal, uma família muito bacana, inclusive a dona da casa passou a ser minha madrinha de crisma, me tratava como filha. Só que até então o esposo dela uma vez, eu tive que sair com ele para fazer compra, ele tentou me violentar. Mais uma vez eu tive que sair de lá, sem rumo, sem casa para ficar, sem nada. E aí voltei para casa de uma tia minha. Essa minha tia começou a cuidar de mim e tudo. O meu tio também cuidava, só que de lá eles me faziam escrava. Eu era, com 12 anos, eu tinha que fazer tudo na casa deles, senão eu apanhava. Né? Então eu tinha que ser empregado, tinha que ser tudo. Sofri muito com isso. Depois eu saí de lá da casa da minha tia, quando estava mais aguentando o sofrimento, né, de tanto de ser escrava com 12 anos. Fui trabalhar na casa de uma outra família. Fiquei na casa dessa família, onde eu fui acolhida, até os 13 anos. Com 13 anos, eu conheci o filho da dona da casa, que me tratava como filha. Ela mentia como filha e me tratava muito bem. Aí ele me propôs namorar com ele. Eu falei, não, é aí que eu vou ter uma vida, vou ter uma família. Mesmo sendo uma criança, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu achei que ia ser o melhor para mim, aceitei. Comecei a namorar com ele e fiquei morando na casa dela com ele. Aí ele começou, no início foi muito bom, os primeiros meses, até um ano foi muito bom. Depois ele começou a me maltratar. Ele me batia, ele pegava, cortou meu cabelo com faca, pegou uma faca, cortou meu cabelo e falava que se eu contasse para alguém, se eu denunciasse ele, ele me matava e matava a minha família. Até então eu ainda não tinha filhos, era só nós dois. E eu tentava sair dele, mas não conseguia porque eu tinha medo. Eu tinha muito medo das ameaças dele, porque ele falava que me matava, ele me batia, ele fazia muita coisa ruim. Ele era ruim até para a própria família, ele batia na mãe, batia no pai. E eu não conseguia sair. Então eu peguei, depois fiquei com 16 anos, eu fiquei grávida da minha primeira filha. Ele me obrigou a abortar a minha filha. Eu não fiz o aborto, fui parar no hospital, consegui ter a minha filha. Aí ele vinha armado,
para me matar, eu usava a minha filha como escudo. E aí ele vinha, me batia, depois que ele me batia, me judiava bastante, ele me obrigava a fazer as coisas que eu não queria. Eu ficava tão em desespero que eu ia para um banheiro, pegava uma escova de roupa, passava no meu corpo todinho, que tirava sangue. Mas eu tinha que aguentar aquilo ali caladinho, que eu não podia falar para ninguém. Aí depois, passou menos de um ano, eu engravidei do segundo. Foi a mesma coisa, mesmo sofrimento. Ele queria que eu tirasse, me bateu, quase perdi meu filho. Aí ele depois começou a me maltratar mais ainda e também os meus filhos. E a mãe dele sempre entrava no meio para me defender e defender as crianças. Ele batia nos meus filhos, nesse meu filho, ele tirava sangue nele, depois vinha com limão e sal. E aí ele jogava álcool em mim e vinha para pôr fogo. Aí a minha sogra entrava no meio para poder não deixar ele fazer aquilo. E continuou. E eu sempre pedia para ele me deixar, que eu ia embora, eu não queria nada, só queria ir embora e levar os meus 2 filhos. E ele não deixava. Aí depois de 5 anos eu engravidei do meu caçula. Quando eu engravidei do caçula, ele pegou, estava com o meu filho do meio, tinha 4 anos, ele colocou ele no banheiro e foi bater nele. Eu entrei no meio, porque eu nunca tinha enfrentado ele. Eu fui lá e fui tirar o meu filho, que já estava sangrando demais. Aí ele pegou, me empurrou, me bateu, empurrou, caí sentada. Quando eu caí, o sangue ficou alargado lá na casa. Aí eu peguei e pedi ajuda para ele. Eu falei, socorro, eu vou perder meu filho, me ajuda. Ele falou, não vou te ajudar, eu quero que você morra com a criança. Aí a minha sogra veio, me socorreu e me levou para o hospital. Chegando lá, o médico falou que eu estava com deslocamento de placenta, teria que ficar no hospital para segurar a criança. E foi a gravidez toda com dificuldades para segurar ele. Foi tomando medicação, ajuda de um médico, que até hoje esse médico faz parte da minha vida, da minha família. Ele sabe a minha vida toda, que para ele eu contava. Quando o Felipe chegou, a minha gravidez, eu estava com 8 meses, ele teve que fazer o meu parto, porque eu poderia perder o Felipe e poderia também morrer na hora do parto. Ele falou que ia optar pela minha vida. Eu falei, não, eu quero que o senhor opta pela vida do meu filho. Mas ele falou, mas eu vou fazer tudo para salvar vocês. E foi o que ele fez. Consegui ter o Felipe. Quando o Felipe tinha 4 anos, eu cheguei para ele e falei, eu quero me separar de você. Eu não aguento mais essa vida, esse sofrimento. Ele falou, se você sair daqui eu te mato. Vou a qualquer lugar, te procuro, mato você e mato os seus filhos. Eu falei, como você vai matar os nossos filhos? Eles não têm culpa de nada. A gente não está conseguindo viver. Então, assim, eu estou cansado desse sofrimento. Ele falou, não, você não vai. Aí eu tentei suicídio. 3 vezes. A primeira vez eu tomei medicação. Fui parar no hospital. A segunda foi medicação de novo. Na terceira eu cortei meu pulso. Eu falei assim, já que ele quer me matar, eu vou tirar minha vida e vou deixar uma carta para minha família, contando a situação que eu estou vivendo, para que eles venham cuidar dos meus filhos, não deixar eles sozinhos. E nisso foi passando. Ele não deixou eu sair de casa, eu tive que continuar com ele. Um dia ele me bateu muito, muito mesmo. Aí depois que ele me bateu, ele me obrigou a ir para a cama com ele. Aí eu saí de lá puxando meu cabelo, eu fui para frente do espelho no banheiro, eu me olhava no espelho, aí eu puxava o meu cabelo, eu batia no meu rosto, eu pegava a escova, esfregava o meu corpo. Aí no momento só veio aquela tensão assim de sair ali. Peguei o meu filho pequeno de 4 anos e fui para o hospital São Vicente de Paula. Cheguei lá e falei para o médico, doutor, me ajuda que eu não aguento mais. Já tentei tirar a minha vida 3 vezes, eu vivo uma vida difícil, eu tenho 3 filhos que dependem de mim, eu tenho que trabalhar em casa de família para sustentar meus filhos, porque o pai deles, que é meu esposo, não me ajuda em nada, não me dá nada, ele só sabe maltratar, e eu não aguento mais, doutor. Ele falou assim, eu não posso internar você, porque é caso de internação, mas
Quem vai cuidar dos seus filhos? Eu vou te medicar, vou deixar o seu filho com a enfermeira aqui e vou te medicar. Quando você tiver mais calma, eu vou liberar você. E já vou deixar agendado um tratamento para você aqui. Que esse tratamento eu faço até hoje. Meu tratamento tem mais de 20 anos que eu tomo remédio controlado para dormir, tomo antidepressivo e até hoje eu tenho depressão. Eu vivi um tempo antes vendo a sombra do meu ex-marido em tudo quanto era lugar. Eu não ia em salão, eu não ia em lugar nenhum, porque todos os lugares que eu ia, eu via ele ali como uma sombra. Eu tinha medo. E ele me seguiu por várias vezes, mesmo depois da separação. Na verdade, assim, a separação não foi porque ele quis, eu tive que sair escondido de casa. Eu liguei para o meu irmão, que é policial civil, pedi socorro para ele, que eu não estava mais dando conta. Meu irmão falou assim, você tem algum remédio em casa? Toma um calmante, fica calma que eu vou te ajudar. Aí eu peguei e falei para ele, mas me tira daqui pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, eu vou te buscar. Aí eu peguei e saí de casa com a roupa do corpo, com a minha bolsa com os documentos e meus 3 filhos, sem nada. E deixei ele em casa, saí escoltado com meu irmão. Fui para casa da minha mãe. E hoje, assim, fala um pouquinho pra gente, assim, hoje, o que que você sente? Qual que é o seu sentimento diante de tanta violência, diante de tudo que você passou e desse processo que você ainda passa, que é do tratamento? Como você está convivendo com isso hoje? Hoje eu ainda assim tenho toda uma lembrança do sofrimento que eu vivi, como se fosse um filme que passa pela minha cabeça. Mesmo fazendo tratamento com psicólogo, com psiquiatra, eu ainda tenho muita lembrança ruim. Apesar de hoje eu sou casada, casei de novo, né? Uma coisa assim que meu marido, ele é muito bom para mim, esse atual, uma pessoa boa. Ele entende tudo que eu vivi, ele sabe da minha situação toda que eu contei para ele. E as minhas crises de depressão, ele está ali do meu lado para me apoiar, ele está ali para me levantar. Ele chega para mim e fala para mim tentar esquecer o passado e viver o presente, mas eu falo para ele, eu não consigo. É uma coisa que está presente, porque foi um sofrimento muito grande, de 8 anos até 30 anos, até a idade de 30 anos foi só sofrimento, eu sofri muito. E eu falei para ele que assim, é uma coisa que, mesmo com o tratamento com psicólogo e tudo, é uma coisa que está muito viva dentro de mim. Eu tento tirar, às vezes eu fico, mesmo tomando medicação, mesmo tomando antidepressivo, eu tomo remédio para dormir, até hoje. Até hoje eu tomo remédio para dormir. Então eu não consegui esquecer. Eu tento esquecer, tento viver a minha vida hoje. Tento viver com meus filhos. Eles trazem alegria para mim, tudo. Meu esposo, mas eu não consigo esquecer o meu passado, porque foi muito pesado. A violência que eu vivi foi muito pesada. Foi violência verbal, violência física, foi tudo. É porque nós sabemos que a violência, ela vem são vários processos, né? Nós temos a violência, que é a violência psicológica, a violência moral. Até chegar à violência física, você já passou por todo um processo. Então eu queria que você agora deixasse uma mensagem para as mulheres que hoje passam por esse processo, que hoje estão vivendo em situação de violência doméstica. O que você, que já passou por tantos processos, qual é a mensagem que você deixa para essas mulheres hoje? Olha, eu digo assim, vocês mulheres que vivem hoje uma violência, denuncia, não fica calada, não faça o que eu fiz, não deixa de viver a sua vida guardando tudo que você passa, porque tem que denunciar, porque é um sofrimento muito grande que você guarda para você o resto da vida. Se você não denunciar, você vai ficar guardando aquilo pro resto da sua vida. É um peso que você vai tentar tirar das costas, você não vai conseguir, mesmo fazendo tratamento. Então eu quero falar com vocês, denuncia. O primeiro momento, no primeiro acontecimento, a primeira vez que acontecer, você já vai lá e faça a denúncia. Faça a denúncia,
vá fazer, vá viver a sua vida, vá fazer um tratamento de início, porque mexe com o psicológico de todo mundo. Isso é uma coisa que não adianta, porque mexe mesmo. Mas denuncia, denuncia mesmo, não guarda para você, porque é a pior coisa você guardar. Porque olha, é um sofrimento. Eu hoje, se eu tivesse hoje a cabeça que eu tenho hoje, a primeira coisa que eu faria era uma denúncia. Denunciava e ia até o final sem medo, porque se a gente tiver medo, a gente não denuncia e vai sofrendo e vai guardando e vai criando uma doença para a gente mesmo, que é para sempre. Então, hoje, eu sou uma pessoa que faz tratamento com psiquiatra, com psicólogo, toma medicação. Não chegue a esse ponto. Faça a denúncia. Faça a denúncia porque vocês hoje têm um amparo. Vocês têm para onde vocês correr. Na minha época, eu não tinha apoio, eu não tinha uma pessoa para me ajudar, eu não tinha hoje as notícias que tem na televisão, não tem alguém para chegar e falar assim, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso por você. Hoje não. Hoje vocês estão amparadas. Hoje tem muita ONG para poder amparar vocês. Hoje tem a televisão que está falando o tempo todo para vocês fazerem a denúncia. Tem muitas mulheres morrendo. Não chegue a esse ponto. Chegou a primeira vez, mesmo que seja verbal, vocês têm que denunciar. Não aceite, de jeito nenhum. Não vamos permitir, pessoal, que mais Roses, mais Marias, mais Joanas se torne uma estatística na luta contra a violência doméstica. Hoje eu quero dizer a você que a FAM, Força Ativa da Mulher, tem estado nessa luta. E para que você possa nos ajudar, procure a FAM, Força Ativa da Mulher. Você pode estar entrando nos nossos canais, pode estar acessando lá a nossa página, que é www.fandef.org. Lá você vai encontrar conteúdos que possam auxiliar e te ajudar com relação nessa luta contra a violência. Inclusive, pessoal, nós da Força Ativa da Mulher temos atuado aqui no Distrito Federal de uma forma de parceria junto com os órgãos de fiscalização, órgãos de segurança pública, Conselho Tutelar. Então, venha fazer parte dessa corrente do bem, venha fazer parte aí da FAM, Força Ativa da Mulher. E para você, hoje, eu deixo a minha mensagem de esperança. Esperança é a âncora da alma. Sem a esperança, nós não conseguimos vencer as tribulações, nós não conseguimos vencer as lutas. E eu tenho certeza que você venceu, que você é uma vencedora. E que com esperança, você vai muito longe. Um forte abraço a cada um de vocês e até um próximo encontro.